Olá, pessoas! Espero que todos estejam bem, saudáveis. Resolvi fazer esse vídeo experimental para falar sobre Covid-19, coronavírus, novidade. Mas a diferença é que eu não tenho a pretensão de fazer um vídeo muito técnico, com a linguagem falando de coisas muito específicas, até porque não é essa a minha área de atuação, vocês sabem disso, né? Então eu conheço pessoas que estudaram anos virologia, né? Então tem uma capacidade, uma habilitação muito maior do que a minha, né, para tratar sobre o assunto. Mas esse vídeo é principalmente destinado às pessoas que não são da área, né, meus amigos, a família, que porventura tenha dúvidas, né, sobre essa questão. E essa é uma oportunidade, porque vocês têm mais intimidade comigo, né, para bater esse tipo de papo. E eu sou uma cara conhecida, né, então a ideia é abrir o canal para esse tipo de conversa, mais informal mesmo. E também porque eu estava na linha de frente, né, do diagnóstico aí de várias doenças e Covid, né? E eu cortei meu dedinho ontem na navalha, né? Aliás, tá tudo bem, só levei 2 pontinhos, mas estou de atestado e não posso nem tocar violão, que eu gosto. Então, para passar meu tempo me sentindo um pouco útil, resolvi fazer esses vídeos experimentais, partindo primeiro de assuntos que já recorreram a mim, né, para poder discutir, né, saber minha opinião, que é a questão do manejo, do número de casos por tempo, né, achatamento da curva, no achatamento da curva, e sobre o tratamento, né, e depois a gente pode ver se a gente aborda, se der certo, né, a gente aborda outros temas. Então, primeiro sobre essa questão, né, vamos ver se dá tempo de falar sobre esses 2 tópicos, que a ideia é que seja rápido e com a linguagem bem acessível. Vamos ver se a gente tem sucesso neste plano. Então, a primeira questão sobre essa curva, primeiro, o que é essa curva? Né? Que diabo é esse negócio de achatar a curva, não achatar a curva, né? Primeiro vamos entender o que é isso. Isso é um tratamento estatístico do número de casos por tempo, né? Então a gente tem um eixo, número de casos, e no outro, o tempo. O tempo pode ser em dias, pode ser dado em dias, semana ou meses, né? Então se a gente tem um aumento de número de casos, ele vai crescer nessa direção. E aí ele vai ter seu declínio. Se essa onda for fininha, quer dizer que esse aumento e essa diminuição aconteceram no espaço de tempo bem curtinho. Se ela for espalhadinha, mais achatada, isso quer dizer que a gente demorou mais tempo para isso acontecer, né? E ela sempre vai cair? Sempre vai cair, né? Independentemente do tamanho, né? Se o número de casos foi alto ou foi baixo, ela tem um pico e tem uma diminuição. Por quê? Primeiro porque esses vírus, eles têm uma adaptação melhor em certos períodos, né? Certas temperaturas, depende do tipo de transmissão, depende de vários fatores. Então, o vírus, por exemplo, com a característica do Covid, que ele é um vírus que tem preferência de transmissão pelo trato respiratório, ele tem um aumento desses casos durante o inverno, né? Assim como a gripe, assim como o resfriado. Então, a dengue ela também tem o seu período de maior, né, aumento de número de casos por conta das chuvas, né? Então passou esse período mais propício, que ele tem mais adaptação, passou essa estação, por exemplo, do inverno, aí a gente tem uma diminuição. Esse é um dos motivos. Segundo é que o vírus, as pessoas podem adquirir o vírus e podem não resistir, podem morrer. Então ela deixa de compor essa estatística de incidência, passa a compor de mortalidade, né? E o terceiro motivo é que as pessoas se curam, né? Se curam e adquirem imunidade. Então, adquirindo imunidade, ela também não transmite. Então, ela contribui duplamente para esse declínio. Tanto por ela sair da estatística, como também por ela reduzir a transmissão para uma outra pessoa, né? Ela vai estar imune, vai estar protegida. E aí, qual que é a melhor opção? A gente usar a primeira estratégia do gráfico fininho, ou seja, deixa rolar, né? Vê quem morrer, os mais vulneráveis contraem, tem as complicações, as mortes, e a gente volta com tudo, limpa a bagunça e a gente volta à nossa vida. Ou se é a segunda, que é ficar nessa de ficar controlando, né? Fazendo espalhamento do pico, né? Então, sobre a primeira, ela tem um apelo econômico muito
forte, né? Porque a ideia é de voltar nossas vidas normais e a economia o mais rápido possível, mas a gente tem que pensar criticamente que é válida essa questão, né? Ela tem alguns componentes que fazem sentido, mas o que a gente tem que pensar criticamente é sobre, primeiro, havendo esse pico e ou diminuição, a gente está contando que as pessoas que passaram por essa doença, elas vão estar imunes, reduzindo a possibilidade de ter uma segunda onda, né? Porque, como eu falei, o vírus não deixa de existir, né? Mas ele sempre vai estar presente, uma vez inserido, ele sempre vai estar presente, porque as pessoas vão nascer, né? Então, até obter uma vacina, ela vai estar desprotegida mesmo, né? Essa onda pegou todo mundo contraiu e ficou imune. Sempre vai ter nascer outras pessoas, né? Então, ele sempre vai estar presente em alguma quantidade. E a gente está apostando tudo nessa primeira estratégia de que as pessoas de fato vão adquirir essa imunidade. Isso é uma probabilidade muito grande, mas não é certo. A gente está falando de um vírus desconhecido, né? Então todo dia a gente tem uma informação nova sobre ele. Então a gente está lidando com ele à medida que a gente aprende sobre ele, né? Então ontem mesmo houve uma informação, né, de alguns estudos apontando que 1/3 da população não teria essa imunidade que a gente acreditava que teríamos, né? Então é a primeira desvantagem dessa estratégia. A segunda é que, de novo, estamos falando de um vírus novo e a gente não sabe muito sobre ele, mas pelo que a gente sabe, ele realmente parece não ser muito agressivo, não parece provocar uma doença muito grave, né? A maioria das pessoas vão passar por ele sem ter manifestação de sintomas, isso é verdade mesmo, né? Sem ter manifestação de sintomas, sem precisar de procurar um hospital, né? Só que também tá longe de ser uma gripezinha, tá? Então, a gente já viu que não é só a população, os grupos de risco que estão mais vulneráveis. A gente viu que qualquer pessoa pode ter uma complicação maior ao contrair o Covid. Então, vamos supor que dentro de todo mundo que pegue esse vírus, 10% de qualquer valor precise de buscar um serviço de saúde. Ok, 10% de 100 em um local significa 10 leitos. E a gente consegue lidar com isso, mas e se for 100 mil, né, em determinado local? A gente vai precisar de 10 mil leitos. Estou falando de 10%, uma projeção da minha cabeça, mas é mais ou menos em torno disso daí mesmo. 10% das pessoas que são cometidas pelo vírus precisam de buscar um serviço de saúde, 5% morrem, né, mais ou menos essa é a estatística. E aí, o que acontece? E mesmo se a gente conseguisse lidar com esse número, né, com esses 10%, precisamente em qualquer população, deixando o vírus rolar, né, sem fazer muito controle, sem isolamento social, que eu quero dizer, e a gente, vamos supor que a gente conseguisse destinar os recursos, buscar doações e estar preparados com um número de leitos suficiente para esses 10%. Mas a gente não tem como controlar as outras situações que também levam as pessoas a procurar serviço de saúde. Pode acontecer catástrofes naturais de aumentar essa busca de uma hora para outra, como já aconteceu, né? Negócio de barragem, ponte, tudo isso pode acontecer, acidente automobilístico. E também as outras doenças que também tendem a aumentar junto. Meningite, pneumonia. Então todo mundo vai competir com esses leitos, né, desses hospitais que estavam destinados só para o Covid. Não tem como a gente fazer isso. Então, o colapso da saúde, ela tem que ser economicamente mais desgastante do que isso de fechar e abrir comércio que a gente está lidando, né? Então, é essa a minha opinião, né? E é uma coisa que eu estou falando aqui para vocês, expondo, abrindo esse tipo de debate. A segunda questão que eu gostaria de falar é sobre os tratamentos, né? Então, especificamente me perguntaram sobre a cloroquina, falar, nossa, mas eu vi notícias tão boas sobre ele, né? Tão, parece que ser realmente um negócio tão eficiente. Por que que a gente não tem essa indicação de forma disseminada? A gente não pode ser pioneiro de aprovar a cloroquina no tratamento de todo mundo que tem Covid logo. Isso é uma questão política? Pode até ser, né? Provavelmente não dá para dispensar essas questões. Mas o que eu queria falar para vocês sobre qualquer medicamento é que para qualquer coisa que chega na mídia, ela precisa alcançar um mínimo
de possibilidade de sucesso, né? Então vamos supor que eu pego o vírus aqui e jogo Kiboa. Eu vou relatar que a Kiboa matou, que eu tô trabalhando com uma Kiboa, que já todo mundo tem em casa, que ela matou o vírus em, sei lá, 3 minutos, né? E era um tempo recorde. E essa informação não vai estar falsa, mas ela vai estar vai estar toda ornamentada aí com a propaganda, né, que ela precisa ter. E as coisas são assim, mas eu não estou falando de como que o vírus acontece dentro do organismo, que ele tem os mecanismos de esconder, né, dele, de reprogramar a célula, né, de fazer várias outras coisas, outros danos. Quais as idades que essa Kiboa, né, que eu estou colocando bem, é óbvio, hipoteticamente, pode ser utilizada, qual é a dose específica. Aquilo que a gente fala, né, que sobre a dose que vai curar ou que vai ser uma droga, ela é muito próxima, é só questão de dose, é verdade mesmo. E historicamente a gente tem visto que quando a gente faz isso, né, se precipitando-se em termos de saúde, os problemas que a gente tem é muito maior do que o poder de tratamento de qualquer droga em potencial, qualquer tratamento em potencial, né? O caso da cloroquina é, de fato, ela já foi estudada para outras doenças, mas para outras doenças, né? A gente não sabe muita coisa sobre os efeitos colaterais dela em relação ao Covid-19. Então, é uma irresponsabilidade que isso seja utilizado, indicado, sem todos esses dados agora, né? Porque a gente pode ter muito prejuízo, muito mais prejuízo do que benefício, né? Diferente é a situação de aprovação para a pesquisa, porque isso está acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasil com a própria cloroquina. Sim, isso eu tenho acompanhado e isso passa por um comitê de ética, um número reduzido de pacientes buscando os efeitos, tem duplo cego para saber como que, se é o curso natural, né, tem que eliminar esse fator, ou se é o próprio medicamento, duplo cego. Então passa por vários critérios para depois se juntar os resultados esperamos que sejam positivos, de outras regiões, de todos outros lugares do mundo, para enfim a gente ver, deu certo, né? A maioria das pesquisas que foram conduzidas na China, no Brasil, não sei o que, repetiu, né, o mesmo efeito, então realmente a gente pode usar a cloroquina futuramente, ou assim, para caso a gente tenha outro vírus da família do coronavírus, a gente pode ter aí um caminho já aberto. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, estamos aí. Falem sobre suas dúvidas. Tenho várias sugestões de dúvidas aí, mas tem que partir de vocês. Beijo, fiquem bem, cuidem-se.